Bom, moçada, desculpa aí a demora, mas como vocês observaram, a gente está aqui com ligeiros problemas técnicos, mas tranquilo, vai dar aqui para a gente seguir a nossa aula, né? Então a gente está aqui com o nosso segundo momento, com a nossa segunda aula de geometria analítica, onde agora a gente vai trabalhar a ideia de coordenadas do ponto médio de um segmento de reta, ok? Então vamos lá. Vamos pensar aqui. Então, imagine que tu tenha um segmento de reta. No caso aqui, que vai do ponto A até o ponto B. Tranquilo? E aí eu quero determinar o ponto médio desse segmento. Ora, Décio, o que seria o ponto médio? O ponto médio seria um terceiro ponto que está nesse segmento, ok? E que esteja a uma igual distância, tanto do ponto A como também do ponto B. Tranquilo? Aí nessa hora você pode parar e se perguntar o seguinte: ó, Décio, o ponto médio tem que estar necessariamente no meio do segmento? Bom, no caso, se a gente tomasse como referência apenas a ideia de ele estar a uma mesma distância, aí não necessariamente ele precisaria estar alinhado com os outros dois. Imagine que eu tomo um ponto bem aqui, e aí eu tomo a distância desse ponto ao ponto A e deste ponto ao ponto B. Eu posso muito bem estar aqui desenhando um triângulo isósceles, como a gente já viu na aula passada, e aqui eu tenho apenas a questão da equidistância, ou seja, de uma igual distância aos dois extremos, ok? Só que o ponto médio, ele tem essa peculiaridade. Ele é um ponto que se encontra alinhado tanto com o ponto A, como também com o ponto B, ok? Então, o ponto médio, ele é um ponto que é colinear aos extremos, né, do segmento, e ele está a uma igual distância, tanto do extremo A como também do extremo B, ok? Lembrando lá da ideia que a gente tinha visto na aula passada, o ponto A, ele se localiza nas coordenadas XA e YA, enquanto o ponto B se encontra nas coordenadas XB e YB, ok? Então, o ponto médio vai ser justamente a média tanto para os valores de x, como também para os valores de y. Odécio, como assim a média? Bom, quando tu tem dois valores e quer calcular a média entre eles, o que tu faz? Tu soma e divide por 2. E é exatamente isso que está ocorrendo aqui, moçada. Para descobrir o referente valor de x, eu somo o x do A com o x de B e divido o resultado por 2. Y de A somo com Y do B e divido por 2. Então, sempre que eu quiser lembrar do ponto médio, basta que eu associe a ideia da média, ok? Bom, primeiro exemplo da gente. Vamos calcular aqui as coordenadas do ponto médio do segmento AB, cujos extremos são A de coordenadas 10 e menos 4 e B de coordenadas 4 e menos 6, ok? Bom, ponto médio, basta que eu calcule a média. A gente tem aqui uma representação gráfica, ok? O ponto A com coordenadas 10 e menos 4. Está aqui o ponto B de coordenadas 4 e menos 6. E aí eu quero encontrar a posição desse camarada aqui, do ponto M, que se encontra sobre a mesma reta de A e B, no qual a distância do A até o M é a mesma distância do M até o B, ok? Exatamente aqui o meio do caminho entre A e B. Então veja, pegando lá aquela nossa ideia, você não precisa nem ficar decorando fórmula, coisa e tal, tal e coisa. O que é que você tem que ter em mente? Que o ponto médio está relacionado com a média, ou seja, com a metade do caminho que você encontra lá no teu segmento. Então veja bem, se aqui no A o x é 10 e aqui no B o x é 4, basta que tu tire a média entre o 10 e o 4. Como é que eu calculo a média entre o 10 e o 4? Eu somo esses valores e divido por 2. Então, 10 e 4 são 14, que dividido por 2 são 7. Portanto, o x do ponto médio, para esse nosso caso, é 7. Tranquilo? Só que a mesma coisa eu tenho que fazer com o y também. Então, o y do A é menos 4 e o y do B é menos 6. Calculando a média entre eles, vou pegar aqui o menos 4 com menos 6. Ora, gente, se eu tenho aqui, ó, mais com menos
mais com menos é menos, correto? Então, na prática, tu tem menos 4, menos 6. Bom, aprendemos que sinais iguais, eu somo e repito o sinal. Então, se eu pego menos 4 com menos 6, somando dá 10. Repetindo o sinal, menos 10. E aí, menos 10 dividido por 2, menos 5. Ou seja, o meu ponto médio, o ponto M, que se encontra alinhado com A e com B, e está a uma igual distância de ambos, é um ponto M, cujas coordenadas são 7 e menos 5. Ok, moçada? Tranquilo? Exemplo B. Vamos então determinar o comprimento da mediana AM do triângulo, cujos vértices são A de coordenadas 2 e 3, B de coordenadas 4 e menos 2 e C de coordenadas 0 e menos 6. Tranquilo, moçada? Bom, vamos lá. Veja bem. O que é uma mediana, Odécio? Ó, galera, simples. A mediana, olha o que o nome está dizendo. Mediana, média, metade. Então, sempre busque as relações do que você tem com as coisas que você já sabe, para que você faça assim o mínimo de decoreba possível e trabalhe mais em cima do raciocínio na questão, ok? Então, veja bem, eu quero calcular o comprimento, ou seja, o tamanho da mediana AM. Moçada, o A é um dos vértices, é um dos pontos que ele dá no teu triângulo, beleza? Eu sei quem é o 2 e o 3. E o M, ó, mediana, aí M, mediana, média, médio. Então, esse Mzinho que tem aí na composição da tua mediana é o carinha que é o ponto médio. Beleza. Então, eu tenho que pegar o ponto A e eu tenho que pegar um ponto médio. Aí eu penso, pô, se eu estou aqui no A e eu quero encontrar um ponto médio, ele não vai estar lá no A, porque no A eu já estou. Então eu vou procurar esse ponto médio aonde? Bom, se o meu triângulo tem A, B e C e eu já estou no ponto A, o ponto médio só pode ser entre o B e o C, porque para outro ponto ele não tem para onde ir. Então, se eu quero a mediana do AM, eu tenho que encontrar aquele segmento que sai do vértice A e que vai até o ponto M. E esse ponto M está exatamente no meio entre o ponto B e o ponto C, que são os outros dois vértices que formam o meu triângulo. Beleza? Tranquilidade? Bom, esse M, ele é o ponto médio. Ou seja, para determiná-lo, eu preciso calcular a média. Tranquilo? Vejamos. Bom, o meu M, como eu já observei aqui, ele está entre o B e o C. Sendo assim, eu vou aqui buscá-lo entre o B e o C. Ok, vamos nós. O X do ponto médio, ele tem que pegar os valores de X. Bom, o B tem valor de X igual a 4. Já o C tem valor de X igual a 0. Calculando a média entre esses camaradas, o que eu vou ter? Bom, eu vou ter 0, que está aqui no C, com 4, que está aqui no B. 0 mais 4 é 4, que dividido por 2 dá 2. Show? E o Y do ponto médio? Agora eu vou pegar os valores do Y. Aqui, ó, no ponto C, o Y é menos 6. Aqui no B, o Y é menos 2. Menos 6 menos 2 dá menos 8. Menos 8 dividido por 2, esqueci até de colocar aqui do lado, mas não tem segredo não. Menos 6 dividido por menos 2, aliás, menos 6 com menos 2 é menos 8. Menos 8 dividido por 2 é menos 4. Então, o ponto médio que eu tenho é o ponto M, que tem coordenadas valendo 2 e menos 4. Tranquilo, gente? Ok. Só que o que a questão pediu não foi o ponto médio. O que a questão pediu foi o comprimento da mediana. Ok?
Bom, se é o comprimento, a gente tem que lembrar que na aula passada a gente já estipulou uma forma para calcular as distâncias, né? E as distâncias nada mais são do que comprimentos, né? Na verdade, os comprimentos são distâncias. Então, para eu calcular o comprimento da mediana, eu preciso pegar como referência o vértice A e o ponto M, que é justamente onde ele está me pedindo, né? Ele quer a mediana AM, o comprimento dela. Então, para isso, agora a gente vai calcular o comprimento da mediana. Lembra como é que calcula o comprimento? Né? Como é que calcula a distância entre dois pontos? Bora lembrar. Tá aqui, ó, o A. Tá aqui o M. É dele que a gente vai calcular, beleza? Aí tem aquela formulazinha. Distância é igual a raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya também ao quadrado. E aqui a gente vai usar os valores do ponto A e do ponto M, beleza? Então a primeira coisa que a gente pega são sempre os valores de x. Então, quem é o x do A? Vale 2. Quem é o x do M? Também vale 2. Então aqui vai ficar 2 menos 2 elevado ao quadrado. Foco na fórmula, hein? Depois eu vou pegar os y's. Quem é o y do ponto M? É o menos 4. Quem é o y do ponto A? É o 3. Então fica menos 4, que é o que vem do M, 3, que é o que vem do A. Tudo isso elevado ao quadrado. Ok? Fazendo a continha, 2 menos 2 é 0. 0 ao quadrado é 0. Então, tanto faz. Nesse parêntese aqui, moçada, menos 4 menos 3. Lembrando da regra do sinal, sinais iguais, soma e repete o sinal. Então, menos 4 menos 3 dá menos 7. Menos 7 elevado ao quadrado dá quanto? 49. Porque a gente sabe que todo número negativo elevado ao quadrado dá sempre positivo. Então, menos 7 ao quadrado dá 49. E é claro, a raiz quadrada de 49 é 7. Show? Então, raiz quadrada de 49, 7. Portanto, o comprimento da minha mediana AM é 7. Tranquilo? Olhem essa questão e depois procurem lá naquele vestibular comentado da UES, que de vez em quando eu disponibilizo, essa questão de calcular o comprimento da mediana de um triângulo de vértices dados é muito recorrente, principalmente na primeira fase. Por que na primeira fase? Porque é uma questão relativamente simples. Então, espera-se que todo estudante do ensino médio consiga resolver um problema como esse. Ok? Vamos lá, em frente. Item C. Vamos então determinar as coordenadas do ponto B, sabendo que M de coordenadas menos 1 é o ponto médio do segmento AB, onde o A tem coordenadas menos 1 e 1. Ok? Vamos usar um pouquinho da fórmula dessa vez, para a gente ver como é que ela funciona. Atenção, moçada, para a gente que vai fazer Enem, vai fazer o S e tudo, que não é só matemática que existe no universo, é bom a gente entender que as fórmulas elas são importantes. Se você soubê-las, ótimo. Só que de vez em quando você também precisa do quê? De um bizu. Você precisa ali de uma forma alternativa de resolver os problemas. Mas, uma coisa eu garanto, se você exercita bastante uma determinada fórmula ou uma determinada teoria, com o tempo ela se torna natural para você. Então, enquanto mais você usa, mais fácil e maiores são as chances de você decorar. Então, por mais que eu aqui sempre tente dar uma saidinha, um jeitinho da gente de repente fugir do decoreba, se der, trabalhem bem essas fórmulas que vocês vão ver que vale a pena vocês saberem, ok? Bom, vamos nós. Pela fórmula, xm, que é o x do ponto médio, ele é x do A mais x do B dividido por 2. Ok. Bom, quem é o x do M? Olha, o M está aqui. É o ponto médio que ele deu.
e o x dele é o primeiro valor que aparece, portanto é o menos 1. Então esse xm eu substituo por menos 1. Show? Igual ao x do ponto A. Olha só, o ponto A está aqui. Quem é o x dele? É menos 1 também. Então eu vou substituir esse x do A por menos 1. Mais x do B, esse carinha eu não tenho, é justamente ele que eu preciso determinar, mais o x do B, tudo isso dividido por 2. Tranquilo? Só peguei os valores que eu tinha e substituí na fórmula. Olha a sacada, galera. Esse 2 aqui está dividindo. Está aqui embaixo, então ele está dividindo. Se eu passo ele para o outro lado da equação, ele passa multiplicando. Beleza? Então esse 2 que está aqui dividindo passa para o outro lado multiplicando. 2 vezes menos 1 dá como resultado menos 2. Tranquilo? Então fica a parte de cima, menos 1 mais xb igual a menos 2. Esse 1, galera, está aqui negativo. Se ele está negativo, ele passa para o outro lado positivo. Então o xb vai ficar sozinho e esse camarada que estava negativo passa para o outro lado positivo. 2, né? Está aqui negativo. Então, menos 2 mais 1 dá como resultado menos 1. Porque sinais diferentes, eu subtraio e dou o sinal do maior. Beleza? A mesma coisa aqui embaixo. Quem é o y do ponto M? Ó, tá aqui o ponto M, o valor de y dele é menos 1. Quem é o y do ponto A? Você vem aqui no ponto A, quem é o y? Tá aqui, ó, 1. E o y do B é o carinha que eu quero encontrar. Tudo isso dividido por 2, que já é da própria fórmula. Show? O 2 que está aqui, ó, mesmo esquema. O 2 que está aqui dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então, 2 vezes menos 1, menos 2. Agora, olha, gente. O 1 está aqui positivo. Quando ele passa para o outro lado, ele passa negativo. Então, fica o menos 2. E como esse 1 passou para o outro lado, fica menos 1. Menos 2 menos 1 vai dar quanto? Ora, menos 2 menos 1 segue aquela regra. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Então, se eu tenho menos 2 menos 1, eu somo, dá 3, e repete o sinal, que é o sinal de negativo. Portanto, y do B, desse caso, dá menos 3. Portanto, o ponto B, que é aquele ponto que eu estava procurando, o valor de x dele é menos 1 e o valor de y dele é menos 3. Portanto, ele é o ponto menos 1, menos 3. Tranquilo, moçada? Só aplicação de fórmula. E aí, depois do ponto médio, o que a gente vai pensar? Bom, pensa aí comigo. O ponto médio é a metade do lado. Show? É aquele pontozinho que fica no meio dos lados. Então, se eu olho aqui, por exemplo, para o lado AB, quem está no meio dele é o F. Se eu olho para o AC, quem está no meio dele é o D. Quem está entre o B e o C é o E. Então, aqui eu tenho 3 pontos médios. Eu tenho o E, o D, o E e o F. Se eu traço as medianas, que são essas linhas pontilhadas que estão cruzando o meu triângulo pelo meio, saindo de um dos vértices e chegando até o ponto médio do lado oposto, o que é que eu percebo? Eu percebo que o caminho que vai de A até E, o que vai de B até D e o que vai de C até F, esses 3 caminhos, que são justamente as medianas, que a gente acabou de ver no exemplo anterior, essas 3 medianas elas se cortam. E elas se cortam em um ponto aqui que eu vou chamar de ponto G. Esse ponto G, que se encontra no interior do triângulo, ele tem um nome especial em matemática. Esse ponto G é chamado de baricentro do triângulo. Ah, Odécio, eu já ouvi falar de um cara parecido com esse. Seria esse tal baricentro o tal centro de gravidade de um corpo? Justamente, pessoal. O baricentro, olhado pela perspectiva da física, ele é o
ponto de equilíbrio, ele é o ponto de apoio, ele é o tal centro de gravidade quando o objeto é um triângulo, ok? Por isso que você pode até fazer um teste, você pega, desenha um triângulo numa folha de papel ou numa cartolina, num papelão, algo assim mais denso, né? E aí, quando você tenta equilibrar ele, por exemplo, com um palito de dentes, um canudinho, alguma coisa do tipo, você vê que de vez em quando seu triângulo dá uma balançada, balançada aqui, balançada lá, tu tenta equilibrar ele na ponta A, ele cai, na ponta B ele cai, na ponta C ele cai, mas em algum momento tu dá a sorte de espetar ele no meio, de forma que ele fica lá, todo mundo então equilibrado. Esse ponto nada mais é do que o baricentro do seu triângulo. Então, fisicamente, o baricentro, ele tem essa singularidade que ele equilibra as forças que atuam sobre esse corpo. Como ele equilibra as forças, nenhum lado fica mais tendencioso a girar ou a cair do que o outro, e teu triângulo fica lá muito bem equilibrado, obrigado. Beleza? Então, fisicamente falando, o baricentro é o centro de gravidade do teu triângulo, ok? Mas olha só, se esse cara está hipoteticamente no meio do triângulo, aí lá vai aquela sacada da gente puxar as coisas para ir lembrando. Bom, se ele está no meio, ele me lembra da média. Ah, mas o ponto médio, ele sempre pegava dois pontos. O D pega o A e o C para tirar a média. O E pega o B e o C para tirar a média. Já o F pega o A e o B. Agora, o G, por mais que ele esteja no meio e que eu pense na média, esse camarada não chama dois, ele chama três sujeitos para dialogar com ele. Ele chama o D, ele chama o E, ele chama o F. Bom, galera, não tem segredo. Você não calcula a média só de dois números, você pode calcular a média de quantos números tu quiser. Então, a sacada é o seguinte: se os pontos são D, E e F, basta você somar e dividir por 3. Se são 3 elementos, você soma e divide por 3. Então, olha lá. O baricentro do seu triângulo pode ser obtido da seguinte forma. Tu pega os valores de x e soma, e o resultado divide por 3. Porque são 3 valores. Da mesma forma, o y. Tu soma os 3 valores do y e divide isso também por 3. Tranquilo? Ah, é isso. Então, baricentro também tem como a ideia a média. Só que, como no baricentro você leva em consideração 3, fácil lembrar, baricentro tem a ver com triângulo. Triângulo, 3. Morreu. Então, se eu associo o baricentro ao meio do meu triângulo, basta eu somar os valores e dividi-los então por 3. Tranquilidade? Bola para frente. Primeiro exemplo. Vamos calcular então as coordenadas do baricentro de um triângulo, cujos vértices são A, 3, 1, B, 2, 6 e C, 4, 2. Beleza? Bom, tem aqui a formulazinha que eu já deixei montada, mas não tem mistério. Vamos calcular a média. Vamos primeiro pegar o valor de x. O x é 3 no ponto A, é 2 no ponto B e é 4 no ponto C. Então eu vou somar esses três caras. Vou somar o 3 com o 2 com o 4. Então tá aqui ó, na fórmula. 3 mais 2 mais 4. E como eles são 3, ao final das contas eu vou dividir por 3. Então, 2 e 3 são 5. 5 e 4 são 9. 9 dividido por 3 são 3. Show? Fazendo a mesma conta, só que agora com o y. O y no A é 1, o y no B é 6 e o y no C é 2. Pegando esses valores e somando, 1 do ponto A, 6 do ponto B, 2 do ponto C, 1 e 6, 7, com 2, 9, dividido por 3, 3. Logo, as coordenadas do baricentro são 3 e 3. Odécio, vai dar sempre igual? Não, galera, infelizmente não. Por coincidência, nesse nosso caso em particular,
as coordenadas deram iguais, ok? Deu aquele tal par de gêmeos que a gente também viu na aula passada, né? Que são aquela característica que a gente diz que esse ponto aqui, o ponto de coordenadas 3 e 3, está na bissetriz dos quadrantes ímpares. Ó, se eles são iguais, então está nos quadrantes ímpares. Show? Segundo exemplo, os pontos 1, A de coordenadas 1 e 5, B de coordenadas 2 e 8 e C de coordenadas x e y são vértices de um triângulo cujo baricentro é o ponto 4, 2. Então vamos aqui determinar quem são as coordenadas. Muito parecido com aquele lá que a gente viu sobre o ponto médio, né? Mesmo esquema. Na formulazinha lá, aqui é o x do baricentro. O baricentro está aqui, ó, e o valor de x dele é 4. O primeiro que aparece é o x do ponto A, que é 1. Depois dele vem o x do ponto B, que é 2. E por último, vem o x do ponto C, que no nosso caso é somente x. E aí, quando eu somo os três camaradas, no final eu sempre divido por 3. Beleza? Vamos nós. Esse 3 que está aqui dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Então, 3 vezes 4, 12. Como esse 1 está positivo, passa para o outro lado negativo. Como esse 2 está aqui positivo, passa para o outro lado negativo. Show? Então, 12 menos 1 são 11, menos 2 são 9. Portanto, o valor de x é 9. Agora tu faz exatamente o mesmo procedimento, só que não mais olhando para os valores de x, e sim olhando para os valores de y. Quem é o y do baricentro? O baricentro está aqui, e o y dele é 2. Está aqui, ó. E aí vai na ordem. Quem é o y... Aqui está trocado, né? Quem é o y do ponto A? É o 5. Quem é o y do ponto B? É o 8. Quem é o y do ponto C? É o y. E tudo isso dividido por 3. Porque esses são 3 vértices do triângulo, tem que ser dividido por 3. Beleza? Mesma ideia. Esse 3 que está embaixo está dividindo. Se está dividindo, passa para o outro lado. Uou! Multiplicando. 3 vezes 2, 6. Esse 8 está positivo. Passa para o outro lado, negativo. Esse 5 está positivo. Passa para o outro lado, negativo. Fazendo conta, 2 menos 8. 2 menos 8, menos 2. Menos 2 com menos 5. Menos 2 com menos 5. Sinais iguais, eu somo e repito o sinal. Então, menos 2 com menos 5, menos 7. Então, as coordenadas do vértice que faltava, né, que você identificasse ao seu triângulo, seria o ponto cujas coordenadas são o x vale 9, então é o primeiro, o y vale menos 7, então é o segundo. Tranquilo, gente? Belezinha? Refaçam essas contas com calma, viu? Com muito cuidado, pensando que vai dar certo. E aí, a gente chega a um caso bem peculiar. E antes de você, se você está assistindo essa aula agora, vai estudar ponto médio, beleza? Vai estudar baricentro. Depois que tu tiver estudado e tal, lido, entendido, aí tu dá uma parada na geometria analítica e vai fazer uma revisãozinha de determinantes. Porque de agora em diante, essa ideia de determinante que a gente aprendeu lá no segundo ano, né, lá no A2, vai ser importantíssimo para que a gente entenda e trabalhe com algumas ideias de geometria analítica, ok? Então, dá a pausa e depois volta para cá. Então, agora, se você lembra de determinante, show. Vamos em frente. Galera, veja bem. Condição de alinhamento de 3 pontos. Quando é que eu digo que 3 pontos estão alinhados? Bom, 3 pontos estão alinhados, pessoal, quando existe uma única reta que passa pelos 3. Então, se você observar, o A, o B e o C
eles são considerados pontos alinhados, ou também conhecidos como pontos colineares. Colinear, na mesma linha. Colinear. Então, A, B e C são ditos colineares, pois existe uma única reta que passa simultaneamente pelos três. Tranquilo? Veja só que o A, o B e o D, por exemplo, não são colineares, porque não existe uma reta que passe pelos três. Olhe só, o A, o C e o E também não são colineares, porque não existe uma única reta que passe por eles. Ok? Mas agora, A, D e E são colineares. Ó. Você pode construir uma reta aqui embaixo que passe simultaneamente pelos três. Bom, quando o desenho está aí, bacana. Visualmente eu mato a charada. Mas e quando os pontos estão representados por coordenadas, né? Para o nosso sistema de coordenadas cartesianas. Como é que eu faço, então, para identificar se três pontos estão ou não estão alinhados? Então, imagina que tu tem o ponto A, com os valores dele, né? X, A, Y, A. O ponto B, com seus respectivos valores X, B, Y, B. E o C, com seus valores X, C, Y, C. Então, você diz que eles são colineares se... Odécio, que barrinhas são essas? Bom, essas barrinhas aí, pessoal, são os indicadores do determinante. Então, sempre que eu tiver essas barrinhas aqui, eu estou indicando um determinante. Odécio, estou manjando esse negócio aqui, esses números aqui que parece que estão em linha, mas quando eu olho assim, ó, de cima para baixo, parece que eles estão em coluna. Então, eu tenho um conjunto de números que está organizado em linhas e em colunas. Eu lembro de conhecer um negócio parecido com esse. Galera, essa aglomeração aqui, inclusive a única que pode rolar na pandemia, sem grilo, né? Essa distribuição dos números é o que nós chamamos de matriz. Então, o que tu tem aqui é uma matriz que tem 3 linhas por 3 colunas. Ou seja, essa matriz é o que nós chamamos de matriz de ordem 3, porque o seu número de linhas, que são os números que estão organizados na horizontal, é a mesma quantidade das suas colunas, que são os números que aqui estão na vertical. Beleza? Então, o que que tu faz? Veja só como é que esses números estão organizados, pessoal. Nessa coluna estão apenas os valores de x. Nessa outra coluna estão apenas os valores de y. E para completar a sua matriz, eu estou colocando aqui o 1. O 1, ele é o elemento neutro da multiplicação. Então, quando eu insiro ele aqui, ele não vai modificar os outros valores aqui. Beleza? Um dos motivos, na verdade não é bem esse, mas é só você lembrar que quando eu completo essa coluna por uns, eu estou usando 1 porque ele é o elemento neutro da multiplicação. Ou seja, qualquer número que eu multiplicar por 1 não se modifica. Tranquilo? Então, o que eu preciso para que os pontos sejam colineares? Eu preciso, gente, que esse determinante seja zero. Então, a condição necessária para que três pontos sejam colineares, ou para que três pontos estejam alinhados, é que o determinante criado por eles seja igual a zero, ok? Então, para que a gente faça esse teste, eu tenho que criar o determinante, calcular o determinante e se der zero, beleza, eles são colineares. Se não der zero, eles não são. Também não mata ninguém, beleza? Depois a gente vai até dar um nome especial para quando eles não são colineares. Não é nem um nome, a gente vai dar uma característica, observar algo que acontece, beleza? Vamos lá testar essa técnica. Ou, verifique se os pontos A, 3, 2, B, 4, 1 e C, 1, 4 são colineares. Ok? Vamos lá. Então vamos ver se isso aqui esses três pontos são ou não são colineares. Bom,
O que a gente vai fazer, moçada? Veja bem. Primeiro, eu vou colocar apenas os valores do x. O x do ponto A vale 3, o x do ponto B vale 4, o x do ponto C vale 1. Então, nessa primeira coluna, eu vou colocar 3, 4 e 1. Aí eu vou colocar, agora, na próxima coluna, apenas os valores de y. O y daqui é 2, o y do B é 1, o y do C é 4. Então, vou colocar 2, 1 e 4. Nessa ordem, beleza? Essa última coluna é uma coluna fixa. É apenas 1, 1 e 1. Então, com isso, eu já montei o tal determinante, que vai me indicar se esses pontos estarão ou não estarão alinhados. Tranquilo? Aí, galera, eu não calculei o determinante aqui, não fiz o algoritmo, né, a forma de calcular, porque eu queria muito que vocês depois dessem uma olhada numa videoaula ou em alguma anotação lá do ano passado, que vocês dessem uma olhadinha, tranquilo? Eu fiz aqui só a conta, mas aí eu vou deixar a dica, ok? Eu vou passar um vídeo também, vou colocar lá para que vocês deem uma olhada. Posso depois até gravar um vídeo ensinando como se calcula determinante de ordem 3, ou então a gente marca aí uma aula ao vivo, né, síncrona, para isso. Mas olha só, vamos calcular o determinante aqui. Não sei se vocês lembram, tem um método chamado método da borboletinha. É fofo. Então, ó, primeiro valor, sempre multiplicando na diagonal. 3 vezes 1 vezes 1, 3. Agora sobe. Tem o 2 e o 1. Vixe, Odécio, só tem 2. Tem nada não. Você multiplica os que tem e vai para baixo. 2 vezes 1, 2. Vezes esse 1 aqui de baixo, 2. Beleza? Ah, Odécio, tu fez essa, aí subiu, então bora descer. Tem o 4 e tem o 4. Ih, tá faltando 1. Tem nada não. Se embaixo não resolve, depois tu vai para cima. 4 vezes 4, 16. Vezes esse 1, 16. Beleza? Agora eu vou fazer a mesma. Só que em lugar de fazer da esquerda para a direita, eu vou fazer da direita para a esquerda. Mas a ideia é justamente a mesma. Beleza? Então, ó. 1, 1, 1. No meio é o único canto que eu consigo pegar os três, que são chamadas diagonais principais, ou diagonais de traço. Então, 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Odécio, por que toda essa moçada aqui está negativa? Porque toda vez que a diagonal pega o sentido oposto, olha aí como a física ajuda a matemática agora. Se eu estou pegando o sentido oposto do que eu tinha, vai mudar o sinal do negócio. Então, se aqui eu tenho 1 vezes 1 vezes 1, claro que dá 1. Mas na hora de colocar aqui é menos 1. Beleza? Peguei essa. Vamos subir. Eu pego o 2 e o 4. Ó, Décio, só tem 2. Tem nada não. Depois tu joga para baixo. 4 vezes 2, 8. Vezes esse 1, que está aqui sozinho, carente. 4 vezes 2, 8. Vezes 1, 8. Como veio ao contrário, menos 8. E agora, Odécio, qual é o próximo? Já fiz aqui. Já fiz aqui. Vamos fazer esses camaradas aqui de baixo, então. 4 vezes 1, 4. Tá faltando alguém. Quem é que ainda não tá? 4 vezes 1, 4. Se embaixo não tem, joga para cima. Tá aqui o 3. 4 vezes 1, 4. Vezes 3, 12. Mas como tá ao contrário do que vinha, menos 12. Beleza? Agora vamos fazer conta. Ver quanto é que dá isso. 3 e 2, 5. 5 com 16, 21. 21 menos 1, 20. 20 menos 12, 8. 8 menos 8, 0. Então, o determinante que eu obtive aqui, moçada, deu como resultado final 0. Então, o que é que eu concluo? Se o determinante deu 0, sempre que o determinante dos pontos der 0, significa que esses pontos são colineares. Tranquilo? Então, os pontos são colineares se o determinante deles der 0. Tranquilidade? Beleza? Show?
Então, é importante observar que, se o determinante for zero, os pontos são colineares. E se não der zero, ou seja, se o determinante for diferente do zero, tanto faz ser positivo ou negativo, então esses pontos, eles são vértices de um triângulo. Aí, galera, já dava para matar esse segredo bem aqui, ó. Olha o A, o B e o D. Eles não estão alinhados, mas quando eu olho para o A, para o B e do D, eles formam um triângulo. O A, o C e o E também não estão alinhados pelo desenho. E olha, quando tu faz A, C, E, está formando um triângulo. Então, se o determinante for zero, alinhados, são colineares. Se não for zero, esses vértices formam um triângulo. Beleza? Show? Igual a zero, colinear. Diferente de zero, eles são vértices de um triângulo. Vamos ver aqui mais um problema. Determine o valor de K para que os pontos A, K, 7, B, 2 menos 3 e C, K, 1 sejam vértices de um triângulo. Bom, gente, a gente acabou de ver que para ser vértice do triângulo, o determinante tem que ser diferente de zero. Mas a ideia é a mesma. Tu vai montar o determinante e calcular, beleza? Vamos lá. No meu determinante, a primeira coluna é sempre formada pelos valores de x. Então, quem são os valores de x que eu tenho? No A, o x é o k. No B, o x é 2. E no C, o x é k. Então, é k, que veio do A, 2, que veio do B, k, que veio do C. Na outra coluna, você vai colocar os valores de y, que são 7, que veio do A, menos 3, que veio do B, e o 1, que veio do C. E essa outra coluna aqui é uma coluna fixa. Ela é toda formada pelo 1. Ok? E agora, gente, vamos lá calcular o nosso determinante. Ó. Aquele esquema. Primeira diagonal. K menos 3 e 1. Então, K vezes menos 3 vezes 1, sempre multiplicando, dá menos 3K. Correto? O próximo, vamos pegar essa diagonal aqui de cima. Ela tem o 7 e 1. Só tem 2. Então, ela pega quem para completar? Ela desce e encontra o K. Então, 7 vezes 1, 7 vezes K, 7K. Beleza? Bom, vamos olhar agora para baixo da diagonal. Eu tenho aqui o 2 e o 1, mas só tem 2. Quem é que completa ela? O 1. 2 vezes 1, 2. Vezes 1, 2. Está aqui o resultado. Beleza? Agora eu vou pegar o contrário, o sentido oposto do que eu pegava. Então vamos começar por esse sentido oposto aqui, ó, que tem os 3. Vamos lá. 1 vezes menos 3, menos 3. Vezes K, menos 3K. Como o sentido está oposto, eu vou trocar o sinal. Como é menos 3K, quando eu coloco para cá, 3K positivo. Cuidado, moçada. O que o Odete está dizendo é que você troca de sinal. Eu não estou dizendo que dá sempre negativo. Olha só. 1 vezes menos 3 é menos 3. Vezes K dá menos 3K. Quando eu vou escrever aqui, eu troco o sinal. Então, se o camarada deu positivo, quando tu escreve é negativo. Se ele deu negativo, quando tu escreve é positivo. Você sempre troca o sinal. Beleza? Pega aqui a outra diagonal, então. Essa diagonal aqui de cima, ó, tem o 7 e o 2. Beleza? Como não completa, fica faltando um valor, você olha para baixo. Quem está aqui é o 1. Então coloca 7 vezes 2, 14. Vezes 1, 14. Olha, deu positivo agora. Quando eu escrevo aqui, eu escrevo negativo. Menos 14. E o último está aqui. 1 e 1. 1 vezes 1 é 1. Para completar, eu vou olhar lá para cima. 1 vezes 1 é 1. Quem é que está aqui sozinho? Forever alone. O K. Então, 1 vezes 1, 1.
vezes K dá K. Como está supostamente positivo, na hora de escrever eu coloco negativo. Beleza? Pessoal, não existe só essa forma de resolver, não. Vocês devem ter aprendido lá no A2 que existe a regra de Sarri, né, que escreve Saros, tem a regra de Thios, tem o teorema de Laplace. Qualquer método que você utilizar é válido. Tranquilo? Esse método que eu estou mostrando para vocês é um método que é bom de usar quando tu tem pouco espaço na prova para fazer conta. Odécio, onde é que é uma prova que tem pouco espaço? A prova do vestibular da UES, que é onde mais se cobra geometria analítica. Ok? Então, como lá tem pouco espaço, e esse tipo de questão ela é comum na primeira fase, que é onde tem o quantitativo maior de questões, esse método que eu estou explicitando para vocês, talvez seja o melhor de você usar, porque ele é um método que economiza o espaço da prova, beleza? Mas aí você só vai conseguir dominá-lo apropriadamente exercitando. Fazendo conta. Menos 3K com 7K. Sinais diferentes, subtraio, dou o sinal do maior. Menos 3K com 7K, 4K, positivo. Mais 3K, 7K. Menos K, 6K. Então tá aqui, 6K. Agora vamos fazer conta com o número. Eu tenho 2 positivo e eu tenho menos 14. 2 menos 14, menos 12. Por quê? Porque sinais diferentes eu subtraio e dou o sinal do maior. Então, 2 menos 14, menos 12. E como eu quero que eles sejam vértices do triângulo, então tem que ser sempre diferente de 0. Certo? Então, tu chegou na equação. Na não equação, né? Porque equação é se fosse um sinal de igual. Então, você chegou no 6K menos 12 diferente de 0. O 12 está aqui negativo, passa para o outro lado, positivo. Beleza? E o 6 que está aqui multiplicando, passa para o outro lado, dividindo. Então, 12 dividido por 6 dá como resultado 2. Então, o K tem que ser diferente de 2. Show, galera? Tranquilo? Bom, pessoal, e com isso, ali já é outro tópico, com isso, a gente finaliza essa parte do que a gente chama de estudo do ponto. Ó, Décio, então, o que é que caracteriza esse primeiro bloco da gente, que é o tal estudo do ponto? O que é que eu preciso, então, revisar, procurar exercícios resolvidos? Pode deixar que eu vou disponibilizar alguns exercícios legais já resolvidos para que vocês estudem, ok? Outras videoaulas também com exercício. Não adianta você tentar se afogar, tentar navegar num mar de conteúdo, num mar de teoria, se você se afoga numa gota de exercício. Não adianta, é que nem aquele memezinho, né? Você manja tudo da teoria, mas na hora não sabe aplicar. Não é assim que a banda toca. Então, o que é que eu proponho para vocês, A3? Foquem em aprender a teoria pautada em exercício. Então, vou colocar lá uns materiais de exercício resolvido para vocês olharem, vou procurar outros vídeos legais que foquem em exercício para então que vocês aprimorem, né, tenham prática, ganhem essa maturidade na solução. Beleza? Então, o que é que vai sintetizar o meu estudo do ponto em geometria analítica? Já que tudo que a gente falou até agora tem a ver com ponto. Seguinte, plano cartesiano, saber localizar os pontos no plano cartesiano, entender o que é aquilo no sistema de posição, isso cai muito no Enem, ok? Se você olhar lá as questões de matemática, aquelas principalmente que tem muito gráfico, eu vou trazer umas para a gente trabalhar depois, tem muito essa história de você entender a localização dos objetos no plano através de um sistema de coordenadas. Então, localização dos pontos no plano cartesiano é uma. Outra coisa que eu tenho que saber, calcular a distância entre pontos. Próxima, calcular o ponto médio entre dois pontos. Próximo, saber determinar o baricentro de um triângulo. E por fim, saber
se os pontos estão alinhados ou se estão formando um triângulo. Então, resumindo a nossa ópera, lá vai. Plano cartesiano e sua posição, distância entre pontos, ponto médio, baricentro, condição de alinhamento. Esses 5 tópicos resumem o que a gente pensou até agora, ok? Veja que a gente fez aí bastante exercícios, né? Se vocês juntarem essas duas aulas, a gente fez algo em torno de quase 18 exercícios. Ainda assim é pouco. Mas, como a gente terminou praticamente essa sessão, então vamos focar lá no Google Sala de Aula no quê? Vejam as videoaulas que eu vou indicar, ok? Todas são baseadas em resolução de exercício, importantíssimo. Vejam os materiais que eu vou disponibilizar, que também vai ter outros exercícios resolvidos, né? Vou tentar buscar o máximo possível os exercícios da UES, que vocês vão se deparar quando forem fazer o vestibular. E exercitar, ok? Depois a gente pega e marca um momentozinho assíncrono para que a gente possa discutir umas ideias, revisar produto notável, revisar determinante e tudo, né? E tentar aí alinhar as coisas. Beleza, moçada? Então, por hoje eu fico por aqui. Vou aqui encerrar a apresentação. E aí a gente se encontra no próximo encontro, ok? Forte abraço, precisando é só chamar.